cultural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações, né, mas também às obras modestas que tenham adquirido com o tempo uma significação cultural. Isso se enquadra perfeitamente ao casario lá existente. Né? Agora, é interessante a gente frisar o seguinte, não teria havido toda essa polêmica se o tombamento não tivesse, de alguma forma, batido de frente com alguns interesses. Correto. Né? E as empresas, como prevê a lei, né, tiveram o espaço para contestar e contestaram. Claro, sim, com né? certeza, estão no direito deles. Né? Estão no direito deles. E contrataram inclusive, pessoas que trataram de levantar hipóteses para descaracterizar o tombamento. Perfeito. Só que essas hipóteses, nós, analisando, mas de cara a gente refuta, porque são hipóteses tão fracas do ponto de vista histórico que nós estudamos. Sim. Você tem ideia, o órgão técnico de apoio do Conselho possui, entre seus membros, o professor Francisco Torres, certo, que é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, e o tema do trabalho dele versa justamente sobre a presença dos jesuítas no Largo do Sapo. Olha só. Né? Então foi uma das pessoas que nos ajudaram a construir esse dossiê de tombamento. Perfeito. Né? E é um dos fervorosos defensores da preservação do Largo do Sapo. E fez o mestrado, né? Exatamente. Fez aí uma tese. E agora está né? fazendo doutorado. Então. E lógico, quem mora na cidade, quem conhece a cidade, quem respeita e gosta da história do município de Cubatão, de forma unânime, porque nós nunca encontramos uma pessoa que conheça um pouco, que venha debater conosco, né, a inviabilidade ou tirar do local o seu devido valor histórico. Perfeito. Né? Então, de modo geral, nós temos recebido apoios, né, no sentido não vou dizer de manter o tombamento, porque o tombamento vai ser mantido de qualquer forma. Como você já foi falado, né? Mas, infelizmente, as pessoas envolvidas nessa contestação não estavam preparadas. Demonstraram isso, né, de uma maneira, né, que, para nós fica muito fácil, né, demonstrar o contrário. E demonstrar do que estão falando, né? Exatamente. Eu tenho um outro e-mail aqui do Pedro Magalhães, que ele fala assim: Manuel, mesmo com a construção de uma via alternativa, o Largo do Sapo ficará imune aos efeitos causados pelo trânsito local? Isso aqui eu passo essa pergunta para o professor Augusto. Augusto, então, mesmo com essa via alternativa, que foi feita aí uma negociação entre a prefeitura e os empresários, consegue amortizar os problemas de impactos diretos às construções do Largo do Sapo? Certamente sim, porque a via que dá passagem onde estão localizadas essas empresas, né, que são transportadoras, né, e também ao cemitério municipal, e dá acesso ao Corpo de Bombeiros, ela passa muito vizinha a esses casarios. Né? Há, um lado oposto, um espaço, né, onde hoje se pretende abrir a via, e esse estudo que também é executado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Cubatão, né, que exatamente analisa a partir de que ponto, né, você desconecta, né, o trânsito, as vibrações em cima dos casarios e dando um acesso satisfatório à empresa. Né? Perfeito. Mas assim, falando tecnicamente, tirando um pouco aí de lado a paixão que tem pelo imóvel, por Cubatão, hoje, esse tráfego de caminhões ao lado realmente está causando danos ou pode vir causar danos mais sérios a esses casarios, a toda essa questão arquitetônica do Largo do Sapo? Podem causar, eu diria podem causar. Eu não coloco assim como havendo uma comprovação desses riscos. Porque imóvel, na época que foram construídos, constantes reformas, houve uma provocação, provocaram danos com o passar do tempo, né, ao imóvel. Então não dá para afirmar que os caminhões estão hoje causando esse problema. O que se percebe é que há uma vibração muito forte. Né? O solo ele não é um solo firme, né, e a passagem de veículos pesados
provoca realmente dano. E há também uma proximidade, né? A via, por ser antiga, os veículos passam muito próximo a algum desses casarios, que pode eventualmente algum acidente. Sim. Né? Então, tanto pela questão da vibração como a questão do risco, né? Um outro percurso é mais interessante. Correto. E acho que também dá uma condição melhor de trânsito à própria necessidade das transportadoras. Sim. E assim, só para o pessoal entender, quantos metros estaria passando hoje a Rua dos Casarios? Porque você falou, está passando muito perto, né? Pode ser que isso venha causar algum dano hoje. Você tem uma ideia assim de qual a proximidade da rua em relação aos casarios? O casario, aquele conjunto de casas, Isso. É só uma largura de uma calçada de 1,5 metro. Né? É uma calçada de 1,5 metro, então é muito próximo, não tem como... Então realmente, né, não tem como. Até mesmo se fosse uma casa construída em dias atuais, você estaria sofrendo um impacto direto desse tráfego. Então precisa uma distância maior, realmente. E assim, aí não sei se você ou o Wellington pode responder, mas o Largo do Sapo, o traçado dele, para a questão do tombamento, não é só a praça. Não. Quais seriam os limites do Largo do Sapo hoje tombado, o espaço tombado? Há uma abrangência maior. Vai desde aquele casarão que foi citado, que já funciona até como sede da Prefeitura Municipal, que é um dos imóveis que tem na sua fachada a data, né, da sua construção, até a altura do atual leito do Rio Cubatão. Perfeito. Né, que se pretende exatamente preservar também esse acesso que foi citado aqui, professor, né, via a água, né, através das canoas. Perfeito. Fazendo a mudança. Hoje o termo certo seria mudança de modal, né? Mudança de modal. Hoje o tempo seria esse. Mas a gente quer ter exatamente toda essa área com um tratamento adequado para que se preserve a história. Perfeito. Então, só para você, telespectador, entender. Então, não é somente os casarios, como está sendo abordado aí pela imprensa ou pelos empresários. Você tem uma área de abrangência muito maior, então você tem um campo de trabalho, um campo de pesquisas muito maior do que o que está sendo colocado hoje em pauta, hoje em jogo, para tentar aí dirimir a questão desse tombamento. E Wellington, quais então seriam a previsão futura para essa questão do tombamento? Já está certo essa questão dessa via alternativa? A Prefeitura já bateu o martelo? Os empresários já aceitaram? Ou você acha que ainda vai ter aí uma discussão nesse meio de campo, ainda vai ter alguns ajustes? Não sei também se você pode estar falando isso. Como é que está isso? Como é que você acha que são a previsão futura da questão do Largo do Sapo? Eu estive na reunião ocorrida no dia 14 com os empresários e a prefeita. Perfeito. E a prefeita, de uma maneira muito habilidosa, ela conseguiu convencer os empresários dos problemas que tem acarretado o tráfego, né? Correto. E eles concordaram com essa mudança, uma mudança paliativa, porque a ideia mesmo da prefeita é que no futuro se tenha um outro acesso pela Cônego Domênico Rangoni, né? Okay. Porque aquela área é uma área muito grande, que envolve áreas, inclusive, que pertencem a uma das empresas sediadas na proximidade. Correto. E não é só isso, você lembra que há pouco tempo atrás nós tombamos o cemitério israelita, sim, né, que fica muito próximo dali, fica mais ou menos 100 metros do Largo do Sapo. Na verdade, aquilo se transforma hoje num corredor cultural. Né? Você tem a possibilidade de promover nesse cemitério israelita, que é o cemitério das Polacas, que nós comentamos bastante ultimamente nos jornais, que conta a história da imigração judaica no Brasil, a questão da prostituição no Porto de Santos. Essas mulheres eram prostituídas e criaram lá esse cemitério. Foi tombado como patrimônio histórico da cidade. Existe um projeto de transformá-lo num ponto de visitação, né, num turismo histórico, né, histórico-cultural, e está tudo nesse contexto. Então você imagina, o Largo do Sapo, como o arquiteto Augusto comentou agora, passa por essa via, a Rua José Vicente, e ali você tem uma série de serviços públicos, incluindo o cemitério israelita, que é um ponto de visitação. Você tem delegacia, você tem os bombeiros, o cemitério, o almoxarifado da prefeitura. Você tem duas entidades sociais, onde passam adolescentes o dia inteiro. Nós temos lá o CAMP e uma entidade que trabalha com pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, é uma via
de extrema complexidade, né? Que não envolve somente a questão da preservação cultural do Largo do Sapo, mas toda essa problemática, né? Que junta tudo isso com o tráfico de caminhões pesados, de fato transforma o local, né, num caldeirão, né, de problemas. Mas com certeza vai dar tudo certo. Está sendo resolvido. Inclusive, no final dessa reunião, os empresários saíram muito satisfeitos, né, da decisão tomada ali. E tenho certeza que já é superado esse problema hoje, que envolve aí a questão do patrimônio histórico e os empresários. Ótimo, é muito bom saber disso. Então, pessoal, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Então, gostaria de agradecer aqui mais uma vez ao professor Wellington Borges, historiador. Muito obrigado, Wellington, pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado a você, Manuel. Obrigado, professor Augusto Campos, arquiteto, mais uma vez aqui no nosso programa, e vou chamar vocês aqui novamente. Está à disposição. Muito obrigado. Então, pessoal, a produção está aqui me avisando, aqui me chamando a atenção, mas eu vou falar. A minha esposa está fazendo aniversário essa semana, então eu gostaria de mandar um beijo carinhoso a ela. Ela está se escondendo ali na produção. Filma lá, filma minha esposa lá, que é parabéns. Parabéns para ela. Ela falou que não quer aparecer na televisão. Vamos lá, mostra lá. Milene, minha esposa, está lá na produção. Não adianta fugir, tranca a porta aí que ela não gosta de aparecer na televisão. Parabéns pra você nessa data querida. Aí, tá vendo? Não adianta se esconder não, aparece aí, ó, produção. Aí, o Reale, tinha que colocar uma musiquinha aí, Reale, de parabéns. Solta a musiquinha aí, que ela merece, né? Tá, eu ia falar por que ela merece ter o parabéns, mas eu não vou falar, senão eu vou dormir no sofá, porque a última vez que eu falei algumas questões arqueológicas do aniversário dela, porque ela é mais velha do que eu, viu? O Wellington e Augusto, ela é mais velha do que eu. Então, mas isso é bom, porque, como disse já uma grande escritora, Agatha Christie, que era casada com um arqueólogo, ela falou assim, quanto mais velho eu fico, mais ele gosta de mim. Então não tem problema, aí ó, soltou, o Real encontrou. Ah, você devia ter trazido suas filhas aí, ó, pra cantar a música da Xuxa pra você. Olha, acho que hoje você apanha, viu? Hoje, Reale, se eu apanhar hoje, se eu dormir no sofá, a culpa vai ser sua. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tá certo que terminamos um pouco de descontração aqui, mas eu espero que dê tudo certo na questão do Largo do Sapo. Já deu certo. Ainda bem, uma vitória para a questão do patrimônio, uma vitória para a questão histórica. Deixo aqui meu grande abraço. Até a próxima semana com mais um ArqueoNews.